No episódio de hoje, eu vou trazer alguns pontos sobre o perdão que para algumas pessoas vai parecer que é um pouco contraditório com o último episódio em que eu falei sobre perdão. Se você está chegando aqui e não sabe do que eu estou falando, no episódio da semana passada eu trouxe algumas reflexões sobre perdão, algumas percepções que eu tive na minha vida pessoal, mas ao longo da semana eu fui me questionando sobre alguns pontos, não do que eu especificamente falei, mas eu acho que de algumas clarezas que são importantes da gente nutrir e ter sobre esse tema. Então, o nome desse episódio é A Violência Oculta do Perdão. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que eu não vejo que as coisas que eu vou trazer aqui, as reflexões que eu vou trazer aqui, são reflexões que se contrapõem àquilo que eu disse na semana passada. Na verdade, eu acho que são visões complementares de algo que a gente precisa ter em mente para que a gente encontre um equilíbrio saudável para nós nesse lugar. De novo, o mais importante é a gente entender e lembrar sempre que tudo, absolutamente tudo aquilo que existe, existe luz e sombra. Então, existe também um lado oculto do perdão, onde a gente fica preso nessa sombra dele, né? E o desejo de gravar esse episódio me veio a partir de uma reflexão que eu tive com o vídeo da Ediane Ribeiro. Quem não conhece Ediane Ribeiro, ela é uma psicóloga, escritora, palestrante e especialista em trauma. Se você não sabe, talvez você não saiba, esse é um dos meus temas favoritos nos últimos tempos, tanto que eu tô fazendo um curso sobre abordagem informada sobre trauma. E no ano passado eu descobri esse estudo, e esse estudo mudou completamente a visão que eu tinha de mim e a visão que eu tinha de algumas coisas na minha vida que tinha acontecido principalmente na minha vida pessoal. Eu lembro que o primeiro dia que eu estudei trauma, eu estudei um dia inteiro literalmente, eu fui parar tipo 5 horas da tarde fazendo isso desde de manhã. E chorando muito, né, e tendo bastante liberação nesse sentido, de ver coisas que se conectavam com a minha história que eu achava que nem era possível. Acho que era um choro de alívio e de consciência, e desde então eu tenho sentido mais esse chamado para aprofundar os meus estudos sobre trauma. E eu ignorei isso durante um tempo, confesso, e aí nesse ano começou a me chegar muitos incômodos relacionados ao meu trabalho como terapeuta, e eu encontrei um curso de abordagem informada sobre trauma para me aprimorar ainda mais nesse tema que tem me fascinado tanto. E o vídeo da Ediane Ribeiro que eu vi é um vídeo em que ela falava sobre como que o perdão, vou trazer as minhas traduções, tá? Como que o perdão ele pode ser violento. E até por isso que eu trouxe esse nome para esse episódio, a violência oculta do perdão. Por quê? Quando a gente fala sobre perdão, a gente fala sobre algo que é muito bonzinho aos nossos olhos, né? Bonzinho nos olhos do nosso Deus, entre aspas, esse nosso Deus, né? E muitas vezes a gente acha que falar disso é sempre bom, de que falar disso é sempre legal, só que acontece que um dos grandes desafios que eu vejo que a gente tem como humanidade é o processo da gente se entender como parte integrante do todo e não como melhor ou como pior. E aí, dentro desse desafio, eu acho que a gente tem o desafio de querer catequizar as pessoas naquilo que a gente acredita. Claro que quando a gente vive uma coisa e aquilo nos faz muito bem, eu vejo que é um movimento natural da gente abrir espaço para isso, né? Da gente abrir espaço para compartilhar cada vez mais disso, de às vezes encontrar pessoas que estão vivendo situações parecidas e falar, nossa, eu fiz isso, isso me ajudou. Só que existe uma linha muito tênue nessas atitudes que a gente tem, que é uma linha tênue que atravessa o outro, né? Que a gente passa a se cegar diante do outro que está à nossa frente e passa a ocupar só esse lugar de que a gente sabe, de que a gente tem as respostas. E quando a gente fala de perdão, é muito fácil, principalmente por conta de um viés religioso, a gente querer lidar com esse tema de forma igual para todo mundo, da mesma forma e no mesmo tempo. E isso é muito perigoso e isso é muito violento. E o que eu tô querendo dizer?
A gente tem que tomar muito cuidado com esse lugar em que a gente catequiza as pessoas sobre o perdão, né? Que a gente escuta às vezes a história da nossa amiga e a gente fala, amiga, você precisa perdoar isso, esquecer isso. E com certeza ela não tá perdoando, ela não tá deixando de perdoar ou esquecendo porque ela quer. Provavelmente aquilo gera uma dor muito grande nela. E a grande questão é que quando a gente tenta catequizar as pessoas diante desse tema, que é um tema muito sensível, a gente precisa tomar muito cuidado com as situações que a gente também vai falar isso, né? Porque existem situações que são situações bem graves aos nossos olhos e tem situações que são bem graves aos olhos da pessoa que está vivendo isso. Então, por isso que isso pode ser muito violento, né? Quando eu falo para uma pessoa que foi vítima de abuso sobre ela ter que perdoar o agressor, por exemplo, eu posso estar sendo muito mais violenta com ela. Uma pessoa que já está ali lidando com o processamento de uma violência que ela sofreu no corpo, no emocional, na mente, no espírito, né? Então, é muito importante a gente trabalhar diante desse lugar do perdão com um viés de mais responsabilidade. E eu quis até gravar esse episódio na sequência, porque dependendo do que você está vivendo, do que você está passando na sua vida, pode ser que você escute o episódio passado e em algum nível você se sinta culpada por não conseguir perdoar alguma pessoa de alguma questão específica. Em algum nível se sinta diminuída por isso, se sinta inferior por isso. Eu queria trazer esse episódio justamente para dizer que não é isso, né? No episódio passado eu trouxe algumas perspectivas da minha vida pessoal sobre isso e perspectivas que eu tô aqui elaborando não faz uma semana, não faz um dia, faz anos que eu tô elaborando esses processos, que são processos principalmente familiares, né? Então, são coisas que eu não tô fazendo do dia pra noite. Eu acho que eu só consegui a consciência desse aspecto que eu trouxe na semana passada, que se conectou muito com a história de Cristo, porque eu já tô elaborando isso há muito tempo. E isso também não é um termômetro para medir as coisas na nossa vida e para a gente se comparar com os outros, né? Porque cada um tem o seu tempo. A grande questão é que muitas vezes essa necessidade de perdoar, ela passa a ser a linha de chegada que a gente deseja chegar diante daquela situação. Então eu vivi por uma situação desafiadora com alguma pessoa, o meu desejo de linha de chegada é naquele fim, onde eu perdoo esse alguém, onde eu entrego presente para a pessoa ser perdoada e onde eu naturalmente tenho esse alívio emocional, eu solto essas questões relacionadas a essa questão de mim também. E quando a gente coloca isso como uma tentativa de linha de chegada, a gente vai estar se impedindo de viver o processo. E viver o processo de lidar com as nossas dores, muitas vezes vai passar pelo nosso processo de não conseguir perdoar e principalmente de não ter que perdoar aquela pessoa naquele momento, daquele jeito. Não, não é sobre isso. Eu acho que o perdão, ele é uma consequência muito mais natural e que acontece de novo com um tempo que ele não é linear, um tempo em que eu acho que a gente precisa cada vez mais soltar essa necessidade dessa linha de chegada para que a gente possa viver o processo de acessar as nossas raivas, viver o processo de processar as questões que a gente está vivendo, viver o processo de dar os nossos limites e de se afastar de pessoas que não estão nos fazendo bem. Eu acho que a gente pode tentar mudar um pouco da nossa perspectiva de chegar nesse lugar do perdão, porque espiritualmente é um lugar muito incrível, para dar um passo para trás e pensar que o próximo passo é cuidar da gente. O próximo passo diante de violências que a gente sofre, de situações desafiadoras que a gente não consegue digerir, não consegue perdoar, é só cuidar da gente. É só ir elaborando aos poucos o nosso processo. É só ir com calma, sabe? E eu ainda não consigo elaborar tudo que eu gostaria de elaborar nesse episódio agora. Eu gostaria muito de conseguir trazer todas as questões que eu gostaria de trazer sobre esse tema, mas eu acho que cabe a mim ainda mais estudo e cabe a mim ainda mais espaço nesse lugar de descobrir essas questões, porque a grande questão é que quando a gente traz um discurso com uma violência oculta, aquela pessoa que já está sofrendo aquela violência, ela vai ter uma carga ainda maior de estresse, né? Diante de algo que já está estressante ali para ela, diante de um estresse que ela já está tentando processar. Isso aumenta os níveis de culpabilização, isso aumenta os níveis de vitimização, né?
de revitimizar essa pessoa, de retraumatizar essa pessoa, e aí a gente sai desse lugar em que a gente tá realmente ajudando essa pessoa. Então, às vezes, a ajuda que a gente precisa entregar para essa pessoa não é ensinar sobre o perdão e não é sobre falar que a pessoa tem que perdoar. A violência está justamente nesse lugar, que é oculto, né? Porque o perdão ele é algo bonito, espiritualmente falando, então a gente quase tem que antes de todas as frases que a gente fala de perdão, que nos coloca num lugar que a gente parece que tá doida, porque a gente não consegue perdoar, não consegue digerir, não consegue lidar com alguma questão específica da nossa vida. Então, eu gostaria muito de trazer esse tema aqui dessa forma para que a gente pudesse refletir, porque até isso é uma questão que eu trago muito assim nos estudos que eu já fiz sobre comunicação não violenta. A gente tem uma ideia de que a violência, ela é só aquilo que é muito fora, né? Então, só aquilo que é violência física, xingamento, gritos, coisas que são muito características de uma violência que a gente conhece. Só que a violência, ela pode estar no silêncio, a violência pode estar nesse lugar oculto, a violência pode estar enrustida num lugar em que eu tô, de forma às vezes inconsciente e imperceptível diante de mim mesma, tentando fazer com que aquela pessoa lide com uma coisa que ela não tá conseguindo naquele momento. Com uma coisa que ela não tá sendo possível para ela nesse momento, né? Então, existe muita violência oculta na nossa sociedade, e é justamente por isso que a nossa sociedade é tão violenta. Uma violência física, ela não começou no físico. Ela começou na fala, no jeito, na falta de afeto que aquela pessoa talvez teve na vida dela, né? Ela começou em tantos lugares silenciosamente violentos e que por a gente não olhar a violência desses lugares ocultos, a gente normalizar isso e se achar doido e achar que a gente tá errado de não estar se sentindo acolhido naquela situação. Então, a gente tem um termômetro que mede a temperatura muito errada nesse lugar da violência, justamente porque a nossa sociedade é uma sociedade muito violenta. A violência está no silêncio punitivo, a violência está na obrigação da pessoa seguir uma religiosidade específica que prega um passo a passo, um caminho perfeito, ideal de que você tem que seguir e fazer tudo. Então, são lugares que eu queria muito que você, junto comigo agora, abrisse espaço para, de fato, enxergar além desse lugar violento externamente já bem conhecido como o extremo da violência. E aí a gente pode se relembrar que se o extremo da violência existem muitas outras violências que foram vividas ali. E isso não é sobre mim ou sobre você, isso é sobre a nossa sociedade. As pessoas não poderem se conectar com as suas questões, não poderem viver os seus traumas, não poderem sentir raiva, não poderem fazer nada da forma como elas estão. E é uma sensação constante da gente estar se sentindo errada e da gente tentar se consertar o tempo todo. E esse lugar é um lugar que traz muito sofrimento pra gente, porque é um lugar que ignora a nossa humanidade. E esse lugar não é um lugar nutrido por nós, é nutrido socialmente. Só que nós, na medida em que tomamos a consciência disso, a gente pode abrir espaço para trabalhar isso no nosso meio. Na medida em que eu entendo que o meu silêncio ele pode ser punitivo, que eu ficar catequizando a pessoa no perdão pode ser algo extremamente violento com ela, eu tenho a oportunidade de daqui para frente fazer talvez diferente disso que eu fiz até agora. Eu tenho a oportunidade de mudar um pouco a minha perspectiva, a minha forma de agir, inclusive percebendo o resultado dessa forma de agir. Como será a minha vida se eu tentasse parar de catequizar as pessoas no perdão, trabalhasse dentro da minha perspectiva do que funciona para mim o perdão, mas nesse lugar também, se a gente não questiona esse lugar também é perigoso, porque nós estamos numa sociedade e dentro dessa sociedade a gente é afetado por ela. Tudo que compõe ela também compõe nós em algum nível, né? Consciente ou não, querendo ou não, mesmo a gente achando que a gente tá livre disso, né? Acho que eu não sou machista, acho que eu não sou racista. É um engano muito grande, né? A gente achar que a gente não tem o que a sociedade tem de tão disfuncional. A gente tem, em níveis diferentes, né? Em graus diferentes, e aí não é sobre o grau que importa, é sobre a gente ter. E na medida em que a gente tem, a gente cuida disso.
né? Então, até essa questão do perdão, a gente precisa estar bem vigilante na nossa vida para não perceber se essa necessidade de perdoar muitas vezes deixa a gente cada vez mais culpada e traz muito mais sofrimento, aumentando ainda mais a carga de estresse que a gente está precisando lidar naquele momento diante das situações da nossa vida. E refletir sobre isso nas nossas relações, né? O quanto a gente está disponível para ver que aquela pessoa ela é um ser individual, para trabalhar o nosso feeling, perceber, nossa, essa pessoa ela tá em sofrimento, não dá para eu tentar catequizar ela dessa forma nisso agora. Não é o momento disso. E talvez o momento seja dela, descobrir o momento dela de acessar isso, se fizer sentido para ela, porque o passo mais importante é cuidar de si, é se aconchegar nos traumas vividos, né? Buscar ajuda para processar tudo isso que foi vivido, para a gente entender que, na verdade, as respostas que a gente tem diante da vida talvez são as formas mais naturais que a gente encontrou de sobreviver às questões que a gente viveu, né? Então, a nossa reatividade, as nossas dificuldades talvez tenha nos ajudado em algum momento da vida para lidar com uma dor muito grande. Então, eu não sei se ficou confuso esse episódio, porque de fato é algo que eu quero elaborar ainda muito mais. E confesso que eu pensei até se eu gravaria isso, porque eu falei, acho que não vai ficar tão bom. Aqui eu tô tentando falar de uma forma menos pessoal e um pouco mais na questão técnica da coisa, né? Dentro do que eu venho estudando, principalmente nessa abordagem do trauma. Então, eu quase desisti de gravar isso por não achar que estava perfeito. Mas se esse áudio chegar a alguma pessoa que encontra um conforto no seu coração de soltar, né? Essa obrigação que talvez é imposta pelo externo, seja falada ou não, de perdoar algo que está gerando muita dor e a tentativa de perdoar algo que não está sendo possível naquele momento, afasta ela dela mesma. Se uma pessoa que escutar aqui tiver esse insight e acessar esse lugar mais amoroso consigo mesma, ou se uma pessoa que estiver aqui refletir sobre a sua postura com as pessoas na sua vida, diante desse perdão, né, de soltar esse lugar de catequizar o perdão para as pessoas, eu acho que esse episódio já vai ter cumprido o seu papel. Não poderia deixar o meu ego me dominar nesse sentido de não vou fazer porque não vai ficar tão perfeito quanto eu gostaria, porque isso não é sobre perfeição, é sobre responsabilidade e reconstrução, né? Eu com certeza já catequizei muitas pessoas no perdão. E dentro do meio da espiritualidade é muito fácil disso acontecer. Então, eu com certeza já exerci muitas violências com as pessoas nesse sentido. E é um lugar que eu quero cada vez mais estar atenta. Estar atenta a mim, estar atenta ao outro, estar atenta às violências ocultas que a gente vive na nossa sociedade. Então, esse foi o meu intuito principal com a gravação desse episódio. Não é para ser um episódio perfeito, na verdade, nenhum é, né? Mas eu espero que a mensagem principal tenha chegado, né? O quanto às vezes a gente tentar catequizar as pessoas em algo que não está sendo possível, com uma obrigação de tem o quê, é extremamente violento e prejudica ainda mais o processo dessa pessoa que já não está fácil. Que possamos ser esse canal na vida das pessoas, de encontrar cada vez mais afago, mais presença, menos culpa, né, para que a gente possa lidar com as questões que são desafiadoras que a vida nos entrega e que a gente vive também. Até porque quando a gente traz essa obrigação do tem o quê, do perdão e de qualquer outra coisa que venha com essa obrigação ideal e maquiada de perfeita, principalmente espiritualmente falando, a gente talvez esteja falando de um Deus que não é nosso. Eu não sei você, mas o meu Deus, ele não é um Deus punitivo. Ele não é um Deus que aponta esse tipo de dedo, né, e que faz esse tipo de obrigação. Esse Deus, ele respeita o meu processo, ele respeita o meu caminho, ele respeita as minhas escolhas. Então é sobre isso que eu queria falar no episódio de hoje. Me conta aqui embaixo como esse episódio chega pra você e a gente se vê na semana que vem. A gente se vê não, a gente se fala. Beijo!